Então a pergunta, creatina causa retenção hídrica? A resposta é que sim, porém é uma retenção hídrica intramuscular e isso pode ter um efeito estético muito positivo, como eu falei. E esse mecanismo de ação aqui também é extremamente importante nós sabermos, principalmente relacionados aos mitos, às crenças que aparecem sobre a creatina. Então, além do primeiro mecanismo de ação que eu falei, que é o aumento dos estoques de fosfocreatina, também vale muito a pena nós decorarmos esse aqui, principalmente para respondermos às dúvidas que aparecem na mídia por parte dos nossos pacientes relacionados ao aumento da retenção que a creatina promove, né? Então, o quinto mecanismo de ação, aumento da retenção intramuscular. O que é esse aumento da retenção intramuscular, né? É o aumento do líquido dentro da célula muscular, certo? O que é diferente, grave isso aqui, é diferente da retenção subcutânea. Quando a gente fala de retenção hídrica, surge muito essa imagem aqui na nossa cabeça, né? Essa imagem aqui da direita, porque a gente pensa também naquela retenção proveniente do sódio, que é algo realmente similar a essa imagem. Só que quando a gente fala de retenção intramuscular, seria algo mais semelhante a essa imagem aqui da esquerda. Porque a gente está falando do acúmulo de líquido dentro da célula muscular. Isso causa ali um inchaço na musculatura, especificamente, e não no corpo todo, né? E não na pele, ali abaixo da pele. Então isso faz muita diferença, principalmente do ponto de vista estético. É completamente diferente, por mais que a gente esteja falando ainda de retenção hídrica. Então a retenção causada pela creatina, ela é intramuscular. Mas Igor, por que isso acontece? Porque a creatina ela tem um efeito osmótico. O que é isso? Então, para onde ela vai, ela leva água consigo. Como nós já vimos, 95% da creatina ela é armazenada na musculatura através da fosfocreatina. Então, certamente, ela leva água consigo para dentro da musculatura. Esse é o quinto mecanismo de ação. Esse aumento da retenção hídrica intramuscular poderia também aumentar os fatores miogênicos que a gente viu anteriormente. Esse é o mecanismo de ação, mas aqui, na minha opinião, vale muito mais a pena nós entendermos o impacto dessa retenção no perfil estético do paciente, porque é isso que gera muitas dúvidas, é isso que gera até um certo preconceito com a suplementação de creatina. Então, eu já ouvi de pacientes, acredito que você também, o relato de que eles não queriam fazer a suplementação de creatina, por mais que aquilo ali trouxesse benefícios, porque ele ficaria inchado, né? Ele se sentiria mal, poderia gerar celulite. Então, desmistificar essa crença talvez seja mais importante do que entender esse mecanismo de ação, até porque não é um mecanismo tão relevante do ponto de vista clínico como aquele primeiro que a gente viu, certo? Então a pergunta, creatina causa retenção hídrica? A resposta é que sim, porém é uma retenção hídrica intramuscular e isso pode ter um efeito estético muito positivo, como eu falei, pensando naquele paciente com baixo percentual de gordura. Por exemplo, se ele faz a suplementação de creatina, ele vai ter ali um aspecto muito mais definido, porque ele tem um baixo percentual de gordura e ele vai ter uma musculatura muito mais inchada. O perfil estético desse paciente vai melhorar. Ah, Igor, mas eu tenho um paciente que ele tem um percentual de gordura mais alto e ele se sentiu inchado com a creatina. É possível? É possível por quê? Porque por ter uma pele mais espessa ali por conta do tecido adiposo, por mais que ele tenha feito o acúmulo, a retenção hídrica intramuscular, isso pode ter gerado um efeito estético geral de inchaço. Mas a retenção hídrica ainda assim foi intramuscular. Tudo bem? Na minha opinião, vale muito a pena essa suplementação sim durante o processo de emagrecimento. Por quê? Porque fazendo essa suplementação, ele vai ter um estoque maior de fosfocreatina, ele vai conseguir treinar com uma intensidade maior, vai conseguir pegar mais pesado no treino e dessa forma realizar uma melhor manutenção da massa muscular, né? Considerando que no processo de emagrecimento o nosso paciente está em um contexto de déficit calórico, o catabolismo muscular ele é comum, ele é mais intenso. Então preservar essa massa muscular é importante sim até para não gerar flacidez nesse paciente.
Então, vale a pena, na minha opinião, a suplementação de creatina também em protocolos para emagrecimento e para hipertrofia. A gente nem comenta, né? Porque a importância é enorme. Mas, Igor, realmente entendi que o paciente ele vai ganhar, vai reter líquido durante a suplementação de creatina, mas qual é a relevância dessa retenção? Será que ele vai ganhar o quê? 100 gramas? Será que o peso na balança vai mudar 1 quilo? Então, esse estudo aqui mostra justamente isso, né? Os voluntários receberam 25 gramas de creatina durante 7 dias e mais 5 gramas durante 21 dias. O objetivo foi avaliar diversos marcadores, inclusive a retenção de líquidos, né? O acúmulo de líquidos. E a gente vê aqui, ó, que o líquido corporal total em litros realmente aumentou. Foi de 41,98 para 43,35 após os 7 dias, que é a fase de saturação, já vamos falar sobre isso. E ao final ali do 28º dia, recebendo 5 gramas, os indivíduos apresentaram em média 44 quilos, né, litros de líquido corporal. Então, realmente, essa diferença ela é significativa. Tiveram indivíduos, inclusive, que ganharam até 4 quilos de peso corporal. Certo? Não é o comum, mas essa diferença de 1 quilo, 1,5 quilo é algo que pode acontecer sim, e nós precisamos conversar com o nosso paciente sobre isso. Se é um paciente que quer emagrecer e tem muito problema com a balança, não lidar bem com os números na balança, talvez não seja uma suplementação eficiente, né? Pensando nisso. Por mais que tenham mais benefícios do que malefícios, se é um paciente que tem problema com a balança, isso pode atrapalhar e você tem que conversar com o seu paciente sobre isso. Por quê? Porque se na primeira semana, ali nos primeiros dias do acompanhamento, ele já sentiu uma diferença muito grande na balança e não entendeu por que aquilo estava acontecendo, por que ele está ganhando peso em um protocolo para emagrecimento, isso pode desestimular esse paciente, certo? Então, realmente, vale a pena a suplementação da creatina pensando em perda de gordura, mas vale a pena também conversar com o nosso paciente em relação a isso.